Olá, turma! Agora vamos responder a questão de número 10. Diz assim: os vértices de um triângulo são A, 1 e menos 3, B, 3 e menos 5, C, menos 5 e 7. E diz: determine os pontos médios M, N e P, respectivamente, de AB, BC e AC. E os baricentros G1 e G2, respectivamente, do triângulo ABC e do triângulo MNP. Perfeito. Então vamos por partes, que vai dar certo a gente responder essa questão. É o seguinte, olha só. MN são pontos médios. E esse respectivamente está dizendo o seguinte. M é o ponto médio de AB, N é o ponto médio do segmento BC e o P é o ponto médio do segmento AC, certo? Então, primeiramente, vamos encontrar aqui as coordenadas de cada um deles. Primeiramente, do M. Ora, o M é ponto médio de AB, então vamos trabalhar com essas duas extremidades A e B, esses dois pontos. Então, o X do ponto M, a gente pega o X de A mais o X de B, ou seja, ó, 1, que é o X de A, mais o 3, que é o X de B, soma e divide por 2, certo? Então fica 1 mais 3 dá 4, sobre 2 dá 2. Então o x do ponto M é 2. O y do ponto M é o y de A mais o y de B, ou seja, menos 3, menos 5. Isso dá menos 8 sobre 2, menos 4. Então o M terá coordenadas, né? X valendo 2 e o y valendo menos 4. Vamos fazer o mesmo para o ponto N. Ora, o ponto N não é ponto médio de BC, então vamos trabalhar com o ponto B e o ponto C. O x de N vai ser o x de B mais o x de C, tudo bem? 3 menos 5 fica menos 2, dividido por 2, menos 1. O y de N fica y de B mais o y de C, menos 5 mais 7, isso vai dar 2 positivo, dividido por 2, fica 1. Então, ponto N terá coordenadas menos 1 e 1. Show de bola. Por fim, aqui o ponto P, certo? O ponto P é ponto médio de AC, então vamos olhar aqui para o ponto A e para o ponto C e fazer o mesmo procedimento. X de P, X de A mais X de C. 1 menos 5 fica menos 4. Dividido por 2, menos 2. Y de P, o Y de A mais o Y de C, ou seja, menos 3, que é o Y de A, mais o Y de C, que é 7. Então fica aqui, ó, menos 3 mais 7 dá 4, dividido por 2 dá 2. Show de bola. Então P terá coordenadas menos 2 e 2. Então nós encontramos aí as três coordenadas, né, do ponto M, N e P. E agora a gente vai passar para calcular aqui e encontrar, né, os baricentros dos triângulos de vértice ABC e o outro triângulo de vértice MNP, que é justamente aqui, ó, os pontos que a gente acabou de encontrar as coordenadas. Show? Então, primeiramente, a gente vai encontrar o G1, que é baricentro do triângulo ABC, certo? Então, o G1, o x de G1, vai ser o x de A mais o x de B mais o x de C dividido por 3, a média aritmética aqui das abscissas, certo? Então, olha só, 1 mais 3, que dá 4, menos 5, fica menos 1, dividido por 3, achamos que o x de G1 é menos 1/3. O y, professor, y de A mais o y de B mais o y de C dividido por 3, né? No caso, a média aritmética das ordenadas. Então, perfeito, né? Fica menos 3, menos 5, isso aqui dá menos 8, mais 7, fica menos 1 novamente. Então, o y de G1 é menos 1 sobre 3. E olha só que interessante. O baricentro do triângulo ABC, né, o ponto G1, ele tem coordenadas menos 1/3 e menos 1/3. Show de bola. Vamos fazer o mesmo procedimento agora para o triângulo MNP. Ora, se é o triângulo MNP, a gente vai precisar dos vértices, né? O vértice M, o vértice N e o vértice P desse triângulo. Aí eu já coloquei aqui, ó, destaquei aqui os valores que nós encontramos para cada um dos pontos médios, né, desses segmentos aqui. Show de bola. Então, G2, o x de G2 vai ser, ó, o x de M, que é 2, mais o x de N, que é menos 1, mais o x de P, que é menos 2, tudo isso dividido por 3, certo? Então, fica 2 menos 1, fica 1, certo? Menos 2 fica menos 1. Então, fica menos 1/3 o x de G2. Maravilha. Por fim,
O y de G2 vai ficar o y de M mais o y de N mais o y de P. Então, fica o menos 4 mais 1 fica menos 3, mais 2 fica menos 1 sobre 3. Então, y de G2 é menos 1/3. Então, também o G2 vai ter coordenadas, né, menos 1/3 e menos 1/3. Ou seja, pessoal, tanto o triângulo ABC quanto o triângulo MNP terão os mesmos baricentros, tá certo? Isso coincidentemente. Então, finalizamos a nossa questão por aqui e até a próxima.